no meio do estresse do Natal no 18. Em dezembro de 2020, o jornal britânico The Guardian anunciou uma descoberta sensacional. Durante uma rodada de observação em 2019, o Observatório Parkes, na Austrália, recebeu sinais de rádio promissores que pareciam vir de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Próxima Centauri está a apenas 4,24 anos-luz de distância e possui um planeta considerado semelhante à Terra e potencialmente habitável. No início, os cientistas cogitaram que poderia ser tecnossinaturas de extraterrestres. Mesmo após 3 anos da descoberta, o sinal de radiação de rádio permaneceu intrigante, apesar de todos os pulsos estranhos encontrados até então poderem ser explicados por interferências humanas ou fontes naturais. A direção do feixe estreito e um aparente desvio em sua frequência, que parece ser consistente com o movimento de um planeta, aumentaram o fascínio em torno dessa descoberta. Mas também há uma pequena tragédia. Infelizmente, o sinal não foi mais detectado desde a primeira observação. Próxima Centauri foi intensamente estudada por astrônomos e sabe-se que pelo menos 2 planetas orbitam essa estrela. Um deles é um gigante gasoso e acredita-se que o outro seja um mundo rochoso, cerca de 17% mais massivo do que a Terra. Esse planeta, chamado Próxima B, orbita sua estrela a cada 11 dias e está localizado na chamada zona habitável, onde a temperatura é adequada para que a água permaneça líquida e as temperaturas no planeta, em geral, são bastante habitáveis. Após análises e comparações, alguns cientistas afirmaram que o sinal deve ter origem terrestre, provavelmente causado pela sobreposição de diferentes frequências. Assim como uma guitarra com volume muito alto produz som distorcido, a mistura de várias frequências pode gerar novas frequências não intencionais. Mas mesmo assim, BLC-1 se destaca entre todas essas tentativas de explicação. Astrônomos desenvolveram centenas de filtros que automaticamente excluem uma origem artificial ou terrestre do BLC-1 e de sinais semelhantes durante a observação astronômica do céu, para que apenas transmissões de rádio realmente interessantes cheguem até nós. Mas também é preciso fazer a pergunta legítima: o sistema de filtros do Observatório de Parkes falhou ou o BLC-1 é realmente extraterrestre e vem de fora do nosso sistema solar? O que fala a favor de uma origem extraterrestre e o que fala contra? No vídeo de hoje, que pode ser considerado uma continuação do documentário sobre o sinal WOW, esclareceremos essas perguntas. O BLC-1 foi detectado pelo projeto Breakthrough Listen. Trata-se de uma iniciativa altamente ambiciosa para buscar possíveis sinais de inteligências extraterrestres em todo o espaço. Com um financiamento generoso de $100 milhões e milhares de horas de observação nos mais modernos radiotelescópios e telescópios ópticos do mundo, é a busca mais abrangente e tecnologicamente avançada já realizada por possíveis sinais de rádio ou transmissões a laser de civilizações extraterrestres. O projeto empolgante começou em 2016 e está inicialmente planejado para um período de 10 anos. Para isso, são utilizados os poderosos radiotelescópios de Green Bank, West Virginia e Parkes, Austrália, assim como o telescópio óptico Automated Planet Finder no Observatório Lick, na Califórnia. Os objetivos de observação da iniciativa incluem 1 milhão de estrelas próximas em nossa vizinhança cósmica, assim como as regiões centrais de 100 galáxias selecionadas dos mais diversos tipos. Os dados brutos do projeto serão disponibilizados gratuitamente para a comunidade científica e o público. O ambicioso projeto Breakthrough Listen para a busca de inteligência extraterrestre é financiado pela Fundação Breakthrough do investidor russo Yuri Milner. A iniciativa é liderada e coordenada cientificamente pelo Centro de Pesquisas Search for Extraterrestrial Intelligence em Berkeley, Califórnia. Apesar de nenhum sinal artificial inequívoco ter sido encontrado até agora, a análise extensiva dos grandes volumes de dados prossegue. O projeto pode ser considerado a busca de maior qualidade por inteligência extraterrestre já realizada.
A iniciativa gera, em apenas um ano, uma quantidade de dados tão grande quanto todos os projetos Search for Extraterrestrial Intelligence anteriores juntos produziram ao longo de décadas. Mesmo que no final nenhum sinal artificial seja descoberto, o projeto já fornece agora novos conhecimentos científicos sobre a possível origem e disseminação da vida no cosmos. Portanto, temos um aumento garantido de conhecimento relacionado a este projeto, pois novos conhecimentos sobre astronomia ou sobre o céu são sempre bem-vindos. Mas e quanto ao BLC-1? O que indica que se trata de uma fonte artificial extraterrestre? Para o sinal BLC-1, realmente temos alguns motivos muito bons para acreditar que deve ser um sinal extraterrestre, sendo que extraterrestre aqui significa principalmente que não é da Terra e não necessariamente indica uma civilização tecnológica. E por estes motivos, o sinal é muito especial. Em todos os momentos durante a recepção do BLC-1, quase toda a potência estava concentrada em uma única frequência. Assim, sabemos que o sinal deve ser artificial. Sinais de rádio vindos do espaço vêm de elétrons, átomos ou moléculas que sempre têm uma certa temperatura. Eles também geralmente vêm de grandes nuvens de gás que têm muitos movimentos internos. Tanto os movimentos térmicos quanto os de massa geram deslocamentos Doppler que borram as frequências que eles emitem. E além disso, o sinal não é perfeitamente de banda estreita. Existem dois lóbulos laterais fracos, visíveis em ambos os lados, e há outros ainda maiores que estão fora deste gráfico. Isso se deve à modulação do sinal e mostra que o sinal contém informações. Não é um tom de descagem ou de chamada puro, mas contém alguns dados que, no entanto, ainda não puderam ser extraídos. A frequência do sinal se desloca para cima para frequências mais baixas à medida que o tempo passa. Assim, sabemos que o sinal não vem da Terra. O telescópio está situado na Terra, que está girando. Primeiro, ele se move em direção à fonte quando ela nasce, e depois se afasta dela quando ela se põe. Isso gera um desvio para o vermelho cada vez maior, que faz o sinal derivar para frequências cada vez mais baixas. Uma fonte na superfície da Terra não teria movimento relativo em relação ao telescópio, logo não apresentaria desvio Doppler. Isso também ocorreu com o sinal WOW. Como a Terra gira, o sinal recebido em 1977 teve uma espécie de formato de sino e até diminuiu em intensidade, porque o telescópio está na superfície da Terra e gira junto com ela, e no final o telescópio acabou se afastando do sinal. O mesmo processo, portanto, não influenciou apenas o sinal WOW há 46 anos, mas também o BLC-1. Um dos problemas relacionados a esse e outros sinais semelhantes é que o espectro de rádio na órbita próxima da Terra está cheio desse tipo de sinal. De vez em quando, um deles vem de sondas interplanetárias, mas a maioria vem de satélites próximos da Terra e de fontes terrestres. O Breakthrough Listen usa um software sofisticado que filtra milhões de sinais para encontrar aqueles que realmente vêm do espaço interplanetário ou interestelar. A equipe praticamente elimina sinais da órbita terrestre balançando o telescópio. Se o sinal vier de algo na Terra, eles verão esse movimento em um espectro de frequência, não importa para onde o telescópio esteja apontando. Se vier do espaço, ele só aparecerá quando estiverem apontando para o alvo. O Breakthrough Listen usa o radiotelescópio de Parkes, na Austrália, apenas como uma de suas ferramentas para buscar tecnossinaturas. No caso do BLC-1, eles observavam Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, enquanto ouviam. Nessa estrela, buscavam originalmente emissões de rádio de erupções estelares. Esses longos flares podem durar de muitas horas por dia até vários dias ou semanas. No entanto, os sinais que o observatório de Parkes procurava naquele dia são de banda larga, ou seja, causados por esses flares que ocorrem na estrela Próxima Centauri, com estrutura de frequência e tempo complexa. Basicamente, se você sintonizar um receptor de rádio, como usamos para transmissões frequência modulada ou amplitude modulada, esse sinal estaria presente em qualquer frequência e soaria como um ruído muito complicado. Mas o equipamento no telescópio também pode ser usado para o Search for Extraterrestrial Intelligence,
E assim, a equipe do Breakthrough Listen usou o telescópio em conjunto para realizar um experimento Search for Extraterrestrial Intelligence paralelamente ao estudo dos flares. E exatamente nesses dados, um sinal BLC-1 aparentemente passou por todos os testes deles. Agora, isso não significa automaticamente que sejam alienígenas. Muito pelo contrário. Isso implica, acima de tudo, que eles têm, pela primeira vez, um sinal que não é de imediato uma interferência de rádio de frequência. No entanto, a equipe chegou a uma conclusão um tanto decepcionante alguns anos após receber o sinal. Provavelmente, o BLC-1 é uma interferência de rádio de frequência de alguma natureza traiçoeira. Pete Worden, diretor executivo da iniciativa Breakthrough, chegou a dizer que havia 99,9% de chance de ser uma interferência de rádio de frequência. Isso foi confirmado por uma variedade de testes e análises que foram realizados para entender a origem e a natureza do sinal. Apesar da empolgação inicial causada pelo sinal, os pesquisadores concluíram que ele provavelmente se originou de fontes humanas ou naturais, em vez de ser uma evidência de uma civilização tecnologicamente avançada vinda de outra estrela. Apesar dessas declarações um tanto desanimadoras, a descoberta do sinal foi considerada um teste importante para os procedimentos e processos desenvolvidos pela Breakthrough Initiatives para o processamento e análise de sinais. Eles conseguiram obter informações valiosas sobre o tipo de sinais que podem ser esperados e sobre os desafios técnicos que surgem ao analisar esse tipo de dado. Isso também mostrou a eles como é importante usar vários instrumentos diferentes e ser capaz de realizar validações rápidas quando novos sinais potenciais são descobertos. Quando questionados sobre como futuras descobertas potenciais de tecnossinaturas deveriam ser tratadas, Worden falou sobre a necessidade de desenvolver um protocolo para a divulgação de informações sobre essas descobertas. No momento, não há protocolos governamentais oficiais para tais situações. Um insider do projeto Breakthrough Listen, cujo nome não foi divulgado, repassou as informações sobre o sinal ao Guardian, que então publicou aquela notícia popular que apresentei a vocês no início, levando assim o público a uma pista falsa. No entanto, foi enfatizado que é importante estabelecer a busca por tecnossinaturas como um campo científico legítimo. Ele espera que o desenvolvimento de mais instrumentos e a melhoria dos detectores no futuro levem a novas descobertas. Ele acredita que é apenas uma questão de tempo até descobrirmos outros sinais potenciais e que é importante estarmos bem preparados para analisar, receber e interpretar essas descobertas de forma eficaz. Mas será que podemos ter certeza de que o sinal veio de Proxima Centauri? Se assumirmos que o sinal pode ter vindo de um planeta no sistema de Proxima Centauri, precisamos analisar várias características desses corpos celestes. Vamos falar sobre isso mais tarde. Uma coisa é que, por exemplo, precisaríamos observar a inclinação orbital ou as características de rotação de um desses planetas. Infelizmente, não conhecemos a inclinação orbital ou as características de rotação de Próxima B, então não sabemos qual sinal de aceleração ele forneceria. Sem um bom modelo para esse planeta ou talvez para outro planeta, e sem saber o que a equipe viu, só podemos especular. No entanto, isso significa que, se o sinal se repetir e for confirmado que vem de Próxima Centauri B, e se o sinal não for inerentemente modulado, então poderíamos usar as derivações para determinar a aceleração do sinal e possivelmente descobrir se ele está na superfície de um planeta e determinar o período de rotação e translação desse planeta. Então, só pela análise de um sinal como esse, poderíamos identificar um possível planeta nesse sistema. Mas falando sério, não é incrivelmente improvável que, de todos os lugares da Via Láctea ou da vizinhança do Sol, o primeiro sinal que encontramos venha da estrela mais próxima? O artigo original do Guardian tinha, como já ouvimos aqui, uma visão equivocada sobre essa questão. Então, Louis Detenel, astrobiólogo e professor de comunicação científica na Universidade de Westminster, disse sobre o artigo do Guardian que as chances de isso ser um sinal artificial vindo de Próxima Centauri parecem incríveis. Já estamos procurando por vida extraterrestre há tanto tempo, e a ideia de que isso possa acontecer bem na nossa porta, no sistema estelar mais próximo,
poderia se revelar acumula improbabilidades sobre improbabilidades. Dardanelle também disse que, se houvesse vida inteligente lá, ela quase certamente já teria se espalhado muito mais pela galáxia. As chances de que as duas únicas civilizações em toda a galáxia sejam vizinhas, entre 400 bilhões de estrelas, ultrapassam completamente os limites da racionalidade. No entanto, as afirmações do Guardião são muito problemáticas, pois se baseiam em muitas premissas e suposições não verificadas. Primeiramente, o autor do artigo do Guardião assume que sinais desse tipo devem ser muito raros e provenientes de apenas um punhado de estrelas na galáxia. Embora isso seja certamente muito plausível, a ideia de que quase toda estrela poderia ter algum tipo de tecnologia ao seu redor é mais antiga do que o próprio Search for Extraterrestrial Intelligence. Na verdade, essa ideia está no coração do paradoxo de Fermi, que questiona: já que a viagem interestelar com foguetes normais é perfeitamente possível e a galáxia poderia ser povoada por esses foguetes em menos tempo do que ela existe, por que não há extraterrestres aqui no Sistema Solar? Por que os alienígenas não estabeleceram uma colônia ou sequer se instalaram na Terra? A resposta mais simples é: eles não existem. Simplesmente eles não existem. Somos a única civilização tecnológica no universo. Diante dos bilhões de estrelas só na Via Láctea, essa opção nos parece muito improvável, por isso queremos responder de forma mais conciliadora. Os alienígenas não se espalham muito ou não têm interesse em dominação interestelar ou colonização. Outra possibilidade é que eles estejam na maioria dos lugares, mas evitam o Sistema Solar por algum motivo, talvez porque exista vida aqui. Esse seria um enredo similar ao visto em Jornada nas Estrelas, com a primeira diretriz bem evidente. Outra opção: eles estiveram aqui no Sistema Solar, mas agora não estão mais aqui. Isso reforçaria a teoria dos antigos astronautas de Erich von Däniken, mas também parece bastante improvável. E quanto a essa possibilidade? Existem tecnologias extraterrestres e elas estão no Sistema Solar, mas ainda não as percebemos. Poderia haver em algum corpo celeste remoto, talvez sob o gelo eterno das luas geladas dos planetas gasosos, nos desertos empoeirados de Marte ou abaixo das camadas impenetráveis de nuvens de Vênus, artefatos tecnológicos que indiquem que esses planetas foram visitados por alienígenas há muito, muito tempo, talvez muito antes do surgimento da vida multicelular? Como descobrimos que as afirmações do Guardião se baseiam em improbabilidades das improbabilidades, podemos assumir que a segunda resposta acima está correta. Os alienígenas simplesmente não têm interesse em colonização, cuidam dos próprios assuntos e deixam outros planetas em paz, seja porque não têm interesse em nós ou porque simplesmente ainda não nos descobriram. Mas mesmo que seja verdade que viagens interestelares por criaturas sejam raras e se assumirmos que Próxima Centauri é habitado, ainda há um bom argumento de que Próxima é a estrela mais provável a nos enviar sinais, talvez até a única estrela desse tipo. Esse raciocínio começa assim. Imagine a existência de uma comunidade galáctica. Pode ser uma diáspora, muitos sistemas estelares com vida tecnológica ou apenas um planeta que enviou sua tecnologia para diferentes estrelas. Assim, essa civilização poderia construir uma rede de comunicação. Afinal, é isso que o Search for Extraterrestrial Intelligence busca. Mas se você quiser se comunicar com muitos lugares a distâncias muito grandes, a comunicação ponto a ponto é um método muito ruim. Por exemplo, se você quiser ligar para seus amigos no celular, os telefones não enviam sinais de rádio diretamente entre si. Isso exigiria muita potência e complexidade. O telefone envia um sinal para a torre de celular mais próxima. Isso torna os requisitos de potência do telefone e da torre muito mais racionais. Essa torre envia o sinal por uma rota complexa através de vários nós centrais até alcançar a torre de celular mais próxima dos seus amigos. Seguindo essa lógica, Próxima é o local mais provável para o último quilômetro de qualquer mensagem no Sistema Solar, ou seja, para os últimos 4 anos-luz, já que a distância dos alienígenas até nós pode ser simplesmente grande demais. Na verdade, pode ser a única estrela que nos envia sinais. Mas, por favor, observem que esse esquema não pressupõe que a mensagem seja destinada a nós.
O sistema solar pode ser apenas uma estação em uma rede, e nós recebemos essa mensagem por engano. Onde está localizada a torre de transmissão em nosso sistema solar, ou seja, a torre que retransmite a mensagem alienígena? Não deveríamos já ter descoberto um objeto artificial assim com as nossas capacidades astronômicas? Ou será que ele é pequeno demais e discreto demais para chamar a atenção? Porém, quando o assunto é alienígenas, as coisas se complicam ainda mais. Se essa civilização extraterrestre hipotética tentasse chamar nossa atenção, eles teriam que fazer algo que nós, obviamente, estaríamos procurando. Eles teriam que saber quais estrelas nós escolheríamos para procurar o sinal deles. Há muitas estrelas para escolher, por isso você pode se perguntar: qual é o lugar mais óbvio para a humanidade procurar um sinal? Os alienígenas podem realmente supor que suspeitaríamos que a estrela mais próxima do Sol seja a origem do sinal ou um ponto de retransmissão em uma rede de estações de rádio alienígenas? Apesar de todas as probabilidades e suposições, é difícil argumentar por um alvo melhor que Próxima Centauri. Mas que tipo de estrela é Próxima Centauri e como ela se parece? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso agora. Teríamos que viajar cerca de 24 anos-luz para chegar até a anã vermelha próxima. A 0,1 ano-luz, ou 946 bilhões de quilômetros de Próxima, estão Alpha Centauri A e B, as duas estrelas principais do sistema. Ambas as estrelas são vistas como uma única estrela no céu da Terra. Juntas, elas são a terceira estrela mais brilhante no céu noturno. Como estrela dupla, elas são simplesmente chamadas de A e B. Aliás, só é possível distinguir as duas estrelas com um telescópio muito bom. Leva cerca de uma vida humana para que as duas estrelas orbitem uma a outra em órbitas fortemente elípticas. Elas levam 97,9 anos para completar uma volta. Em maio de 1995, elas atingiram sua maior distância uma da outra e estavam a impressionantes 5,4 bilhões de quilômetros ou 36,3 unidades astronômicas separadas. Para lembrar, uma unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média da Terra ao Sol. A maior distância possível entre dois corpos celestes é conhecida como a bastron. Somente em 13 anos, em maio de 2035, as duas estrelas estarão em sua maior aproximação, o Peraiastro, e estarão a uma distância de cerca de apenas 1,72 bilhões de quilômetros uma da outra. Isso corresponde a cerca de 11,5 unidades astronômicas. Se transferirmos isso para o sistema solar, as duas estrelas passariam uma pela outra a uma distância semelhante a entre o Sol e Saturno, se acrescentássemos mais 300 milhões de quilômetros. Saturno está a 1,42 bilhões de quilômetros, ou seja, 9,5 unidades astronômicas do nosso astro central. Se A e B estiverem na distância máxima possível um do outro, A estará a uma distância de B semelhante à do planeta anão Plutão em relação ao Sol. E embora as estrelas estejam tão distantes umas das outras, elas nos parecem próximas apesar da pequena distância de apenas 4,3 anos-luz. 4,4 anos-luz, como se fossem uma única estrela. Alpha Centauri A e B se formaram como um par de estrelas muito antes do nosso Sol. Enquanto o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, essas estrelas já têm bem mais idade, com 6,5 bilhões de anos. Nesse caso, Alpha Centauri A é um pouco mais massivo do que seu companheiro direto e vai se transformar em uma gigante vermelha mais rapidamente, quando tiver consumido a maior parte do seu hidrogênio no núcleo. As diferenças de massa entre as estrelas A e B mostram que juntas elas possuem aproximadamente o dobro da massa do Sol. Alpha Centauri A possui apenas 10% a mais de material do que o Sol. B chega a cerca de 7% a menos. Ao comparar seus tamanhos, descobrimos que A é consideravelmente maior que o Sol e B é apenas um pouco menor que ele. No entanto, as pequenas diferenças de massa fazem uma grande diferença no brilho. Se colocássemos Alpha Centauri A no lugar do Sol no sistema solar, os planetas receberiam cerca de 50% a mais de radiação solar e suas órbitas seriam ligeiramente encurtadas.
No entanto, esse aumento na radiação solar faria com que as temperaturas médias, por exemplo, na Terra, sem considerar as mudanças climáticas, subissem para mais de 50 graus Celsius, e provavelmente só haveria condições de sobrevivência nos polos do nosso planeta. Se, em vez disso, tivéssemos Alpha Centauri B como nossa estrela, a Terra seria uma bola de neve e a vida também desapareceria. Nos dois casos, o planeta azul precisaria estar mais longe ou mais perto da estrela para compensar a variação da radiação, para conseguir suportar mais ou menos radiação estelar em temperaturas mais ou menos normais e ainda estar na zona habitável da respectiva estrela. No entanto, esse pequeno experimento nos mostra como é delicado o caminho que a vida percorre no planeta Terra. Uma pequena mudança nas condições inevitavelmente levaria a uma catástrofe. Aliás, a massa ligeiramente maior de A fará com que ele atinja o estágio de gigante vermelha algumas ou muitas centenas de milhões de anos antes de seu parceiro B. No entanto, nesse momento, o sistema estelar triplo estará muito longe do sistema solar. Como todas as estrelas se movem em órbitas diferentes pela Via Láctea, elas estão constantemente se aproximando ou se afastando umas das outras. A, B e Próxima estão atualmente se aproximando do Sol a cerca de 22 km por segundo, mas, quando atingirem a menor distância do nosso sistema estelar, voltarão a se afastar de nós. Isso vai acontecer em alguns milhões de anos? Já em 1000 anos, A e B terão se movido 2 graus no céu, ou seja, cerca de 2 larguras de lua cheia, e estarão se aproximando da estrela Beta Centauri, mas apenas no céu, vale ressaltar. A estrela dupla Alpha Centauri A e B e a estrela Beta Centauri formarão então no céu um aparente sistema duplo, mas estarão separadas por mais de 520 anos-luz, ou seja, 120 vezes mais distantes entre si do que Alpha Centauri está do Sol. Essa aproximação vai durar 28 mil anos, e o sistema estará a apenas 3 anos-luz do sistema solar, tão perto como nunca esteve antes, e nunca mais estará. Nesse momento, porém, as duas estrelas mal vão se diferenciar de sua aparência atual. Esses são Alpha Centauri A e B. Mas que tipo de estrela é Próxima Centauri, afinal? E como é possível que ela orbite o brilhante centro binário A e B a uma distância tão grande? Agora vamos nos voltar para essa anã vermelha e analisar por que as anãs vermelhas provavelmente são candidatas muito difíceis para o surgimento da vida. Quando nos voltamos para a Próxima Centauri, percebemos que essa estrela, apesar de seu pequeno tamanho, leva uma existência em isolamento e escuridão. Por muito tempo, sua associação com o sistema Alpha Centauri não era necessariamente clara, embora a estrela já tivesse sido descoberta em 1915. Sua distância para as duas estrelas duplas chega, na maior separação possível, a impressionantes 3.000 unidades astronômicas. Não é de se admirar que os astrônomos tiveram dificuldades para associar Próxima a esse sistema. A uma distância de mais de um mês-luz de seus dois parceiros, a estrela se move a passo de tartaruga pelo céu estrelado da Terra. No céu, Próxima aparece a 4 graus de Alpha Centauri A e B, o equivalente a 4 larguras de lua cheia. Se o sistema estelar estivesse a cerca de 520 anos-luz de distância, como Beta Centauri, provavelmente também não conseguiríamos distinguir Próxima de seus dois companheiros. Próxima está tão distante de A e B que sua órbita tem cerca de 500 mil de anos, mais precisamente 547 mil anos. Então, temos que imaginar que todo o desenvolvimento cultural da espécie humana poderia acontecer várias vezes no tempo em que Próxima leva para dar uma volta completa em torno de seus dois parceiros. Em uma imagem muito fotogênica do Hubble, vemos a estrela, mas, diferente do que é mostrado aqui, na realidade ela brilha cerca de 1000 vezes menos do que o Sol. Se substituíssemos o Sol por Próxima, teríamos quase escuridão total na Terra, e isso seria mais ou menos tão claro quanto o brilho do nosso Sol em uma das luas de Netuno. Com a velocidade orbital atual, se colocássemos a Terra na mesma distância de Próxima que ela está do Sol, o planeta simplesmente escaparia da estrela. Ela tem apenas 12,3% da massa solar. A baixa massa e luminosidade da estrela nos mostram que ela é uma anã vermelha. Mas agora vocês devem estar pensando que essa deve ser uma estrela bem tranquila e agradável.
E sim, sua posição na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell mostra que ele funde hidrogênio como o Sol e consome até bem menos energia. Sua temperatura superficial também é mais de 2.000 graus mais fria do que a do Sol. Ao que tudo indica, Próxima é uma estrela muito tranquila. Aliás, o diagrama de Hertzsprung-Russell nos mostra a evolução das estrelas e explica, entre outras coisas, como é a vida do nosso Sol ou de estrelas gigantes. Mas espere, não devemos nos deixar enganar por sua baixa massa e luminosidade. Anões vermelhos podem ser estrelas extremamente ativas, apesar do nome. Alguns deles pertencem até mesmo à classe das estrelas Flare, uma classe de estrelas muito eruptivas e variáveis. Elas se destacam pelo fato de quase toda a sua superfície ser marcada por grandes liberações de energia que na astronomia são chamadas justamente de flares. Elas correspondem às erupções solares, cujas causas geralmente estão em curtos circuitos magnéticos entre as linhas do campo magnético estelar. Através dos campos magnéticos que interagem dentro e sobre uma anã vermelha, grandes quantidades de energia são liberadas e partículas são aceleradas, vindas da camada mais externa da estrela, a cromosfera. Essa região de uma estrela também pode ser chamada de sua camada mais externa, onde podem se formar grânulos. Manchas solares podem ser observadas. A aceleração das partículas da cromosfera faz com que elas colidam com matéria mais densa. O plasma é aquecido e lançado para longe em alta velocidade. O resultado são impressionantes erupções estelares, sendo que uma muito impressionante foi registrada no Sol em junho de 2022. E apesar de seu tamanho, brilho e massa serem pequenos em comparação ao Sol, Próxima consegue produzir explosões que podem crescer até o tamanho da própria estrela e até além disso, atingindo até 2 milhões de graus Celsius. É preciso imaginar que quase 90% da superfície de Próxima é ativa, enquanto o Sol, por exemplo, possui uma superfície ativa de apenas 1 dígito percentual. Em estrelas tão pequenas e com pouca massa, os planetas costumam se formar muito próximos da estrela em comparação ao Sol. E como Próxima possui significativamente menos massa, sua zona habitável também é muito menor do que, por exemplo, a do Sol. Aliás, essa zona é toda a região ao redor de uma estrela onde pode existir água líquida em planetas, e onde a estrela não queima o planeta nem o transforma em um bloco de gelo por falta de luz estelar. A zona habitável do Sol se estende, se formos um pouco mais generosos, aproximadamente de Vênus até Marte. A Terra está bem no meio dela. Para a Próxima, por outro lado, precisamos imaginar isso em uma escala de 20 a 25 vezes menor. Como a estrela é tão pouco brilhante, ela e seus planetas poderiam caber dentro da órbita de Mercúrio e ter uma zona habitável de apenas alguns milhões de quilômetros. Os planetas estariam então muito mais próximos uns dos outros e não ficariam tão distantes como no nosso sistema solar. E o que há de especial em cada um dos planetas desse sistema, nós vamos analisar com bastante detalhe mais adiante. Já mencionei que Próxima, sendo uma anã vermelha, é uma estrela muito ativa. Mas como isso acontece? Não é de se esperar que as anãs vermelhas sejam estrelas com pouca energia, emitindo radiação mínima? Vamos dar uma olhada nos números. As anãs vermelhas são definidas como estrelas que possuem pelo menos 7,5%, ou no máximo 40 a 60% da massa do Sol. Portanto, estamos falando de estrelas menores e menos massivas que o Sol. Devido à sua baixa massa, a conversão de hidrogênio em hélio nessas estrelas ocorre de forma significativamente mais lenta, pois há menos pressão em seu núcleo do que em outras estrelas. Isso faz com que, entre outras coisas, as anãs vermelhas sejam apenas 0,01 até no máximo 5% tão brilhantes quanto o Sol. Embora tenham menos massa, elas consomem seu hidrogênio tão lentamente que podem viver por vários trilhões de anos. Em um universo onde existem corpos celestes de todos os tamanhos, as anãs vermelhas serão, portanto, as últimas estrelas brilhantes quando todas as outras já tiverem se apagado. Mas tudo isso sugere que é uma estrela tranquila. Como uma anã vermelha, Próxima tem muito mais a oferecer. Um olhar para o interior da estrela revela que ela não possui uma estrutura de camadas muito complexa, como, por exemplo, o Sol e outras estrelas mais massivas.
Com camadas, queremos dizer algo como núcleo, zona de radiação, zona de convecção e assim por diante. No núcleo do nosso Sol ocorre a fusão nuclear. Leva dezenas de milhares de anos para que a energia dessa fusão seja transportada para fora, o que, por sua vez, tem a ver com o fato de o Sol ser composto por muitas camadas diferentes que são muito densas e, assim, a energia é transportada mais lentamente para o exterior. Não vamos entrar muito em detalhes agora e vamos focar principalmente na zona de convecção do Sol. Esta é a camada mais instável da nossa estrela central. Diferente do núcleo e da zona de radiação que o envolve, aqui a energia não é transportada por radiação ou condução térmica, mas sim pela movimentação do plasma solar quente, ou seja, o gás do qual as estrelas são feitas. Muito material é transportado de baixo para cima para depois parte dele descer novamente. Uma parte da energia de fusão, então, atravessa a fotosfera e sai como radiação solar. Essa característica do Sol faz com que ele seja uma estrela bastante tranquila que libera energia quase que em gotas. Vale dizer que o nosso Sol, diferente de outras estrelas do tipo G, a classe a qual o nosso Sol pertence, é realmente muito tranquilo. Mas como isso funciona com uma anã vermelha? Devido à sua baixa massa, as anãs vermelhas quase não têm uma estrutura em camadas. Elas são basicamente compostas apenas pelo núcleo e pela zona de convecção, sendo que essas duas regiões estão praticamente misturadas uma com a outra. E embora uma anã vermelha, como já foi dito, brilhe muito menos do que o Sol porque sua taxa de fusão é menor, a energia é transportada mais rapidamente para fora, já que ela precisa atravessar menos camadas. Além disso, praticamente toda a zona de convecção de uma anã vermelha é afetada pela fusão nuclear. Quase toda a estrela é um único grande reator de fusão. Isso leva a um transporte de energia mais rápido no geral e a uma maior geração de energia por unidade de volume e, consequentemente, a fortes erupções na superfície. Uma grande erupção em próxima ou em outras anãs vermelhas pode aumentar o brilho e também a produção de energia dessa estrela não apenas em 10 vezes, mas também ser maior do que a própria estrela e atingir até 2 milhões de graus Celsius. A quantidade de material ejetado nesse processo, apesar da baixa massa das anãs, é proporcionalmente maior do que a que o Sol ejeta. Essa atividade aumentada das anãs vermelhas continua por muitos bilhões de anos após o seu surgimento. Assim, planetas próximos são constantemente bombardeados por radiação e partículas. Como é a situação dos planetas desse sistema estelar em miniatura? A seguir, vamos abordar o sistema planetário como um todo. E agora nos perguntamos, o que o sistema planetário de Próxima Centauri tem a oferecer? Poderíamos imaginar, devido à baixa massa do sistema estelar, que há poucos planetas ao redor de Próxima Centauri. A estrela não só tem pouca massa, mas também é muito compacta no geral. Então, consequentemente, deve haver poucos ou nenhum planeta, certo? Isso não está totalmente correto. Como análises de outros sistemas planetários mostraram, estrelas anãs vermelhas possuem planetas assim como outros sistemas. O melhor exemplo de um sistema planetário assim é o TRAPPIST-1. Aqui, astrônomos encontraram nada menos que 7 planetas terrestres ao redor de uma anã vermelha em uma região que corresponde a apenas uma fração da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Mas e quanto à próxima? Astrônomos suspeitam da existência de 3 planetas muito diferentes entre si nesse sistema. Temos então Próxima Centauri B, C e D. Os astrônomos não são muito criativos na hora de dar nomes e geralmente seguem os nomes de catálogo. Vamos simplesmente chamar esses corpos celestes de Centauri B, C e D. Aliás, começa-se pelo B e não pelo A, porque a contagem começa pela estrela como corpo celeste e os planetas recebem letras em ordem alfabética conforme são descobertos, independentemente da distância em que estão de sua estrela. Assim pode acontecer que um planeta chamado D esteja mais próximo da estrela do que, por exemplo, o B. Vamos tratar de Centauri B, como prometido, em detalhes no próximo capítulo. Nós nos dedicamos agora ao sistema planetário como um todo e vamos focar principalmente em Centauri C e D, planetas que não são conhecidos há tanto tempo e cuja existência ainda está em debate em parte.
no dia 15. Em 15 de janeiro de 2020, foi anunciada em um artigo na revista Science a descoberta de um segundo planeta no sistema, Centauri C. No entanto, até hoje trata-se de um corpo celeste não confirmado, cuja existência deve ser vista com cautela. De acordo com os dados dos cientistas, ele provavelmente seria uma superterra ou um mini-Netuno com cerca de 9,9 a 7,7 massas terrestres. Ele orbita sua estrela em cerca de 5 anos e está a uma distância de cerca de 1,5 unidades astronômicas, muito longe, mais distante do que a Terra está do Sol. Por isso, preciso corrigir um pouco minha afirmação anterior de que o sistema Próxima caberia dentro da órbita de Mercúrio. Na verdade, 2 planetas caberiam dentro da órbita de Mercúrio, mas o planeta mais externo estaria muito além da órbita da Terra nesse sistema. Mas vamos voltar ao Centauri C. Como o Próxima é uma estrela de brilho fraco, o planeta na distância atual provavelmente seria extremamente frio. Quão frio seria? Podemos imaginar se olharmos para Plutão. Lá, as temperaturas chegam a até menos 233 graus Celsius. Porém, Centauri C, diferentemente de Plutão, é um mundo muito mais ativo. Devido à sua grande massa e à sua posição distante no sistema, é muito provável que se trate de um mini-Netuno. Se ampliássemos a escala do sistema de Próxima para a do nosso sistema solar, Centauri C estaria aproximadamente na órbita de Plutão e receberia muito pouca luz solar por lá. O planeta provavelmente estaria bem além da linha de gelo desse sistema estelar. Além desse ponto no sistema solar, por exemplo, a presença de água líquida é quase impossível, pois simplesmente é frio demais. Esse fato pode ser observado nas luas geladas que orbitam planetas gasosos como Júpiter, Saturno ou Urano. Essas luas têm um núcleo rochoso sólido, coberto por um oceano de água, que é envolto por uma camada de gelo com centenas de quilômetros de espessura. Isso se aplica a luas como Europa, Ganimedes, Titã ou Encélado, lugares que, aliás, também são considerados potenciais fontes de vida extraterrestre. Mas as luas geladas do Sistema Solar, por mais fascinantes que sejam, não são nada comparadas a Centauri C. Nesse planeta, não só predominam temperaturas frias, como a atmosfera dele ainda é um grande mistério. Astrônomos suspeitam que o planeta possui uma atmosfera muito densa de vapor d'água, que é aquecida por processos na superfície e no interior do próprio planeta, permanecendo assim em estado gasoso em vez de formar uma camada de gelo sobre o planeta. É improvável que o planeta não tenha atmosfera alguma, pois ele está muito longe no sistema solar e é muito massivo para isso. Por isso, Centauri C é considerado uma chamada superterra ou um mini-Netuno. Esse é um corpo celeste com uma massa que não o caracteriza propriamente como um planeta gasoso, nem como um corpo celeste terrestre. Ou seja, ele está em algum lugar entre esses 2 tipos. E como ele está tão distante de Próxima, uma observação, mesmo com os telescópios atuais, deve ser muito difícil. A sonda Gaia, da Agência Espacial Europeia, encontrou esse planeta, aliás, usando o método da velocidade radial. Nesse método, são observadas pequenas oscilações na posição da estrela, causadas pela atração gravitacional de outros corpos celestes. Como o Gaia não pode observar planetas diretamente, são necessários telescópios, como o telescópio extremamente grande ou até mesmo o telescópio espacial James Webb. Esta próxima geração só começou suas observações científicas em julho de 2022 com o Webb e promete ser uma revolução para a astronomia. Mas podemos ficar ansiosos para ver se o Webb, com seus espelhos gigantescos, talvez consiga capturar uma imagem direta do planeta. Aliás, eu também publiquei um documentário sobre os 2 telescópios que vocês podem assistir a qualquer momento. O link está no final do vídeo. Aliás, os astrônomos suspeitam que, no caso de Centauri C, o planeta se formou muito perto da estrela, mas devido a mudanças gravitacionais, migrou para uma órbita mais externa. Isso acontece com muitos corpos celestes maiores, que inicialmente estão próximos de sua estrela, mas têm um momento muito grande e acabam migrando para fora. Centauri C pode ter se afastado de sua estrela, movendo-se para sua posição atual a milhões de quilômetros de distância. Esse processo, segundo estimativas, durou mais de 1 milhão de anos, o que é um período muito pequeno e desprezível na história do sistema, que abrange mais de 6 bilhões de anos.
Apenas 1 ano e meio após a descoberta de Centauri C, uma análise feita pela sonda espacial Expresso resultou na publicação de um artigo na revista Astronomy and Astrophysics, relatando a existência de um terceiro planeta até então desconhecido, Centauri D. Os dados da sonda espacial foram discutidos nesse artigo e, com o Very Large Telescope no Chile, a existência de Centauri B foi definitivamente confirmada pela primeira vez. No entanto, o telescópio detectou outro sinal com um período orbital de aproximadamente 512 dias ao redor da anã vermelha. Centauri B tem um período orbital de 11 dias. Portanto, deveria se tratar de um novo corpo celeste, que ainda não havia sido descoberto. No início, não tínhamos certeza se o sinal era estável e se aparecia várias vezes. Após investigações adicionais com o método da velocidade radial, foi constatado que um corpo celeste orbita próxima em um período de 5,12 dias e que o sinal aparece continuamente nos momentos previstos. E como esse sinal pode ser comparado muito bem com o sinal de Próxima B, os astrônomos concluíram que havia outro corpo celeste, que provavelmente é muito menos massivo do que Centauri B e C. Centauri D deve ser um mundo de massa muito baixa, com menos de 0,3 massas terrestres. O planeta aparentemente está extremamente próximo da estrela. Ele está a apenas 4,3 milhões de quilômetros de distância de Próxima. Com isso, ele não está na zona habitável, mas sim em uma região de ventos estelares muito fortes, o que provavelmente faz com que ele não possua nenhuma atmosfera. Apesar de sua baixa massa, seu raio é cerca de 0,8 vezes o da Terra. É provável que se trate de um planeta rochoso muito pouco denso e com uma estrutura bastante solta. Devido à sua baixa massa, ele não conseguiria reter uma atmosfera. Se algum dia houve uma atmosfera, ela provavelmente foi varrida pelos intensos ventos estelares de Próxima. O planeta provavelmente se assemelha mais a Mercúrio, embora seja um pouco mais massivo e maior do que ele. No entanto, Centauri D parece ser um mundo absolutamente sem vida, onde nada acontece além de níveis extremamente altos de radiação que, devido à proximidade extrema com suas estrelas, torram a superfície. Esses dois planetas são corpos celestes muito interessantes e nos contam muito sobre a história do sistema. Eles representam extremos na formação de planetas, ou um planeta entra em total escalada e se afasta para a zona de gelo do seu sistema por migração gravitacional, ou existem corpos celestes que estão tão próximos da estrela que se igualam à definição de um inferno. Depois, há os planetas que ficam em algum lugar no meio e, do nosso ponto de vista, são os mais interessantes. Vamos analisar com atenção planetas semelhantes à Terra como Centauri B. Com que frequência lemos a seguinte manchete: astrônomos encontram um corpo celeste semelhante à Terra. Ou a pergunta: existe uma segunda Terra? Ou até mesmo aquela manchete sensacionalista, que nem é tão rara assim: pesquisadores encontram a Terra 2.0. Todas essas notícias têm um componente em comum. Aparentemente, estamos sempre à procura de uma segunda Terra de vida extraterrestre. Uma pergunta muito antiga que nos acompanha há milhares de anos. Mas o que realmente significa o termo semelhança com a Terra, que é tão frequentemente usado nessas notícias? Bem, primeiro, não existe uma definição oficial desse termo. Além de exoplaneta, também são usados os termos análogo à Terra ou terrestre. Mas precisamos ter cuidado com isso. A Terra, como planeta, tem muitas características associáveis a esses termos. Seja o corpo rochoso do nosso planeta, a temperatura adequada, uma atmosfera, a água ou o deslocamento dos continentes. As características únicas do nosso planeta poderiam preencher um livro inteiro. Mas será que a simples presença dessas características significa automaticamente que existe vida? A questão sobre a origem da vida ainda intriga os biólogos até hoje. Em resumo, essas características não indicam necessariamente que um planeta seja habitável ou possa abrigar vida. Podemos comprovar essa afirmação com um corpo celeste do nosso próprio sistema solar. A lua de Saturno, Titã, possui água líquida sob uma grossa camada de gelo. Acima disso, há uma atmosfera e metano líquido em sua superfície. E embora essa lua atenda a quase todos os critérios de um corpo celeste semelhante à Terra, e até seja chamada assim, trata-se de um mundo que não poderia ser mais frio e hostil à vida.
E também poderíamos usar o termo terrestre para Titã, porque ele possui um corpo rochoso. De fato, os astrônomos suspeitam que haja água líquida em Centauri B. A designação semelhante à Terra ou gêmeo da Terra é, portanto, mais ou menos justificada, embora não queiramos usar o termo gêmeo da Terra e prefiramos ficar com semelhante à Terra. No caso de Centauri B, podemos entender em parte essa notícia impactante. Ele está localizado no meio da zona habitável de sua estrela, orbitando próxima a uma distância média de cerca de 7,3 milhões de quilômetros, estando assim quase o dobro da distância de seu pequeno irmãozinho Centauri D em relação à sua estrela. De acordo com pesquisas astronômicas atuais, ele possui uma massa de 1,17 massas terrestres e um raio de 1,1 vezes o da Terra. Colocado ao lado da Terra, Centauri B seria apenas um pouco maior. Os astrônomos indicam que a probabilidade de o corpo celeste possuir esses dados é superior a 90%. Então, podemos afirmar com grande segurança que estamos lidando aqui com informações corretas. Ele recebe cerca de 65% da luz solar que a Terra recebe e, por isso, deve ser um pouco mais escuro. No entanto, os pesquisadores não sabem exatamente como deve ser o clima nesse planeta. Muitos fatores, como nuvens, neblina, gases na atmosfera e outras coisas, influenciam o clima e a temperatura em um planeta, de modo que não temos valores confiáveis sobre os quais possamos nos basear. Mas os astrônomos não se deixam limitar por essa restrição e criaram 2 modelos para a atmosfera de Centauri B. Em um dos cenários, o hidrogênio do planeta poderia ter se dissipado muito cedo devido às intensas atividades de sua estrela, de modo que algumas centenas de milhões de anos após a formação de Centauri B, restariam apenas oxigênio e dióxido de carbono. Assim como no caso de Próxima C, segundo as teorias dos pesquisadores, seria possível que B tivesse se formado em outro local do seu sistema estelar e pudesse ter escapado dos eventos cataclísmicos próximos à sua estrela nos primeiros bilhões de anos. Nesse caso, assim como a Terra, ele não teria perdido sua atmosfera. O hidrogênio em sua atmosfera pode ter reagido com o oxigênio ao longo do tempo, formando água. Assim, Centauri B teria mantido sua água além da história inicial. Mas um local de formação distante de sua estrela não é o único motivo para conseguir manter uma atmosfera ou água líquida. Também é importante a formação de um campo magnético, ou seja, um escudo eletromagnético que desvia partículas carregadas do espaço, especialmente os ventos estelares brutais de Próxima, ao redor do planeta e que deveria proporcionar auroras espetaculares que, segundo astrônomos, poderiam até ser observadas da Terra. Além da empolgante questão sobre a atmosfera, há um caminho ainda mais emocionante que os astrônomos estão seguindo em suas pesquisas. A questão sobre vida extraterrestre e quão provável seria a existência dela nesse corpo celeste. Esse é um fator que provavelmente nunca poderemos explorar completamente. No entanto, pode ser útil observar características que a Terra também possui, mas Centauri B provavelmente não possui algumas ou muitas dessas características. No entanto, a mais importante dessas características provavelmente é que o planeta está relativamente próximo de sua estrela natal, a uma distância tão curta que sua rotação primordial, ou seja, sua velocidade inicial de rotação, foi desacelerada ao longo de bilhões de anos pela estrela e ele acabou se sincronizando com Próxima. Aqui, os astrônomos falam de rotação sincronizada quando o planeta orbita a estrela uma vez, e nesse período gira exatamente uma vez em torno de seu próprio eixo. Em outras palavras, ele mostra sempre a mesma face para a estrela. Aliás, essa é uma característica apresentada por quase todos os corpos celestes lunares do Sistema Solar. A Lua e as luas galileanas sempre mostram a mesma face para a Terra e Júpiter, respectivamente. De modo geral, isso acontece em sistemas cujos corpos orbitam muito próximos uns dos outros. E embora Próxima, como estrela, seja realmente uma anã, sua gravidade ainda foi forte o suficiente para parar a rotação de Centauri B no passado e impor a ele uma rotação sincronizada. Isso faz com que, no planeta, um lado receba muita luz estelar, enquanto o outro lado exista em escuridão eterna. Astrônomos afirmam: imaginam então que qualquer forma de vida só poderia existir em uma faixa estreita na fronteira eterna entre o dia e a noite, porque apenas ali predominam temperaturas suficientemente quentes e não muito frias. Pode-se imaginar aqui que apenas um grande sistema planetário de transporte de calor seria capaz de levar o calor do lado diurno para o lado noturno.
Isso também poderia acontecer com ventos adequados na atmosfera, assim como com correntes em oceanos que talvez existam, assim como acontece na Terra, onde o calor, por exemplo, é transportado do Atlântico Sul para o norte através da corrente do Golfo, e aqui na Europa garante invernos relativamente amenos. Um sistema de transporte planetário desse tipo é perfeitamente concebível para um oceano exoplanetário, já que os mesmos princípios físicos prevalecem em todo o universo. Além disso, é provável que esses planetas sejam realmente muito diferentes em sua aparência. No lado oposto ao Sol, provavelmente, seria muito frio. Se ali houvesse uma atmosfera de hidrogênio ou uma atmosfera de água, poderíamos dizer que lá neva muito ou que grandes áreas estão congeladas. Por outro lado, deve ser um corpo celeste muito quente, ou seja, no lado diurno. O que exatamente acontece nesse planeta só podemos realmente imaginar. Por isso surge a pergunta: como seria a vida extraterrestre nesse planeta? Será que ela poderia ter surgido lá algum dia? Quando investigamos a questão dos alienígenas, encontramos alguns obstáculos. A estrela próxima possui algumas características indesejáveis que tornam o surgimento da vida muito improvável. Uma dessas características é a forte radiação do planeta pelo seu astro próxima. Cientistas descobriram que a quantidade de radiação proveniente da anã vermelha é de 10 a 60 vezes maior do que a quantidade de radiação que recebemos na Terra. O campo magnético de Centauri B teria que ser muito forte para suportar esse bombardeio solar sem ser imediatamente contaminado pela radiação. Considerando que Próxima já tem alguns bilhões de anos e que as anãs vermelhas são extremamente ativas logo após sua formação, é impossível imaginar quanta radiação o planeta deve ter recebido no início, se ainda hoje ele recebe tanta radiação de sua estrela. A radiação ultravioleta e os raios X podem gradualmente destruir a atmosfera de um planeta porque são muito energéticos. Isso provavelmente aconteceu em Marte. Elas separam a água do planeta, aquecem o hidrogênio resultante até que, devido à sua maior energia de movimento e à sua natureza mais leve, ele escape da gravidade do planeta. E uma vez que o hidrogênio está aquecido, ele pode levar consigo nitrogênio ou oxigênio, que são importantes para o surgimento da vida e, assim, retirar da atmosfera a maior parte desses gases essenciais. Mas a radiação intensa é apenas um lado de uma moeda multifacetada. Estima-se que Centauri B enfrenta ventos estelares de 4 a 80 vezes mais fortes do que os recebidos pela Terra do Sol. Mesmo que o planeta tivesse agora um escudo magnético, até mesmo uma magnetosfera com a força do campo magnético da Terra não seria capaz de suportar o intenso bombardeio de radiação. A atmosfera seria aquecida, elevada para camadas superiores e soprada para longe pelo vento estelar. E devido à maior atividade associada aos ventos estelares e à radiação ultravioleta e ultravioleta no início de sua existência, as anãs vermelhas também fazem com que a zona habitável fique mais distante no começo e encolha ao longo de sua vida. Centauri B, portanto, caso o planeta tenha se formado onde está agora, foi exposto nos primeiros centenas de milhões ou bilhões de anos a uma tempestade de partículas sem igual, que provavelmente fez com que o planeta não tivesse atmosfera alguma. Dá para imaginar, então, o inferno de temperaturas que um planeta desses deve ser ou deve ter sido. Centauri B deve ser, inevitavelmente, um planeta de extremos, pois mesmo com uma atmosfera, o planeta provavelmente teria tanto extremos de calor quanto de frio, se pensarmos em sua rotação sincronizada. Por isso, preciso dizer a vocês que quando li isso, perdi inicialmente a esperança na existência de vida extraterrestre em corpos celestes ao redor de anãs vermelhas em geral. Como poderia surgir vida em um planeta assim, assolado por ventos estelares infernais e radiação cataclísmica? Existe, então, alguma esperança de encontrar vida extraterrestre em Próxima Centauri ou em outros chamados mundos semelhantes à Terra ao redor de anãs vermelhas? Encontramos a resposta ao olhar para o interior de um planeta. Os planetas terrestres de certo tamanho geralmente apresentam estrutura em camadas. Quanto maior o corpo celeste, mais equilibradas são suas camadas.
A comparação entre a Terra e a Lua mostra, por exemplo, que a Terra possui, além de um núcleo interno, também um núcleo externo. Acima disso, há duas camadas de manto, a crosta e a atmosfera. Assim como a Lua, a Terra possui no mínimo 5 camadas. Só que a Lua tem um núcleo consideravelmente menor e um manto relativamente maior e mais rígido, enquanto o da Terra é mais viscoso. Isso tem a ver com o fato de que a Terra, sendo um corpo celeste maior, leva mais tempo para perder seu calor. A Lua, sendo um corpo celeste menor, esfriou muito mais rápido ao longo de bilhões de anos. Isso faz com que, após 4 bilhões e meio de anos desde sua formação, ainda haja tectônica de placas e vulcanismo predominando na Terra. Esses fenômenos lançam material do interior da Terra para a superfície e a atmosfera. E o que é lançado na atmosfera terrestre pelos vulcões? Correto, além de rochas e outros materiais, também muitos gases diferentes, como hidrogênio, dióxido de carbono ou oxigênio. Esses gases estão, em parte, ligados às rochas ou a líquidos distribuídos por todo o interior de um planeta. Isso faz com que a atmosfera da Terra ganhe, só pelo vulcanismo, centenas de milhões de toneladas de material a mais todos os anos. Não o planeta em si, mas sim a atmosfera. Em planetas maiores, podemos esperar processos semelhantes aos da Terra. E como Centauri B tem mais massa do que a Terra, provavelmente ainda há tectônica de placas e vulcanismo predominando por lá até hoje. Para nós, isso significa que, mesmo que o planeta tenha perdido sua atmosfera em sua juventude devido à alta atividade de sua estrela, ele pode ter adquirido uma segunda atmosfera nos últimos bilhões de anos. Aliás, esse processo é chamado de desgaseificação. Gases do interior de um corpo celeste chegam à superfície e à sua atmosfera. Centauri B ainda pode ter uma atmosfera. Com muito vulcanismo, sua segunda camada de ar talvez até seja parecida com a nossa. Acima de tudo, essa atmosfera seria muito mais estável, pois estaria menos exposta a condições adversas do que a camada de ar primordial, ou seja, a atmosfera original. Tudo isso, é claro, são apenas especulações. Os astrônomos ainda não têm dados mais precisos. Além da perda da atmosfera, Centauri B também seria afetado pela perda de seus oceanos em um processo como esse. A preciosa água também não conseguiria resistir ao ataque das partículas solares. É quase certo que o planeta perdeu não só sua atmosfera, mas também seu oceano original. Mas então surge a pergunta: como a água poderia voltar ao planeta? Pesquisadores se dedicaram profundamente a essa questão. Afinal, a água é a base de toda a vida conhecida. Sem a água como solvente para reações químico-biológicas, a vida não teria chance de se desenvolver, ou seja, a vida como conhecemos. Até agora, não conhecemos nenhum outro líquido capaz de gerar algo como a vida, por isso devemos supor que qualquer forma de vida em Centauri B também precisaria de H2O. Cientistas identificaram, em teoria, alguns mecanismos que poderiam trazer a água de volta ao planeta. Entre outras coisas, porém, esses mecanismos dependem do local de formação de Centauri B. Se ele tivesse se formado mais distante e depois migrado para mais perto de Próxima, teria recebido uma quantidade gigantesca de água primordial, já que nas regiões mais externas de um sistema estelar tendem a se acumular elementos e moléculas mais leves, como a água. Porém, se o planeta tivesse se formado em sua posição atual, como a Terra, é possível que cometas tenham colidido com ele, trazendo água dessa forma. Os pesquisadores suspeitam de uma ligação com a Terra. Algum tempo após sua formação, parece ter havido um bombardeio cataclísmico com asteroides e cometas que restaram da fase de formação do Sistema Solar e migraram para o interior do Sistema Solar. Esses provavelmente causaram gigantescos quantidades de água aos planetas. Um processo semelhante também é imaginável para Centauri B. Já se sabe bastante sobre a formação dos planetas, e é muito provável que existam muitas semelhanças entre a Terra e Centauri B. Mas o que acontece se o planeta perder toda a sua água? Nesse caso, não adiantaria muito para o planeta ter acumulado muita água originalmente. Por isso, cientistas acreditam que a água escondida sob a superfície poderia aos poucos ter preenchido os oceanos, rios e depressões vazias do planeta. Isso poderia ter acontecido por meio do vulcanismo ou da pressão no interior do planeta.
Da mesma forma, muita água também poderia estar presa na superfície e ter sido liberada das rochas por processos físicos ainda desconhecidos. Tudo isso, é claro, depende muito da quantidade inicial de água. Se havia muita água, mesmo com a perda completa da atmosfera, ainda deveria restar uma pequena quantidade. No entanto, se o planeta seguiu um caminho semelhante ao de Vênus e sua segunda camada gasosa se tornou extremamente densa e impenetrável à luz solar, poderíamos abandonar a esperança de vida semelhante à da Terra. O segundo planeta do Sistema Solar é um lugar extremamente seco e hostil à vida, onde uma comparação com o inferno certamente não seria exagerada. Uma breve observação. Com isso quis dizer que Centauri B tem uma densa camada gasosa como Vênus, não que Vênus recebeu uma segunda atmosfera. Provavelmente, Vênus ainda tem sua primeira, ou seja, atmosfera primordial. Então, não parece muito promissor quando investigamos a questão da vida extraterrestre. O tempo que a vida precisa para assumir formas mais complexas e se adaptar a diferentes condições simplesmente não parece ter existido em Centauri B. A única possibilidade de a vida ter se estabelecido no planeta seria se ela tivesse se desenvolvido desproporcionalmente mais rápido do que na Terra. Mas esse é um fator que é mais especulação do que fato. A busca por um possível local de origem do sinal BLC-1 ainda está em andamento. Provavelmente não serão feitas mais grandes descobertas e uma origem artificial do sinal é muito provável. Mas o grande "e se" não me deixa em paz, e espero que também não deixe vocês. E se BLC-1 realmente tivesse sido enviado por alienígenas? Quero apresentar para vocês agora uma viagem fictícia em um cenário como esse. Enquanto os cientistas estudavam o sinal de Próxima, eles descobriram algo surpreendente. Nas frequências moduladas do BLC-1 havia dados. A primeira coisa que os astrônomos descobriram foi que o sinal continha informações sobre o Sistema Solar, mais especificamente sobre o número de planetas, seus períodos orbitais e seus tamanhos. Os astrônomos mergulharam ainda mais nas diferentes frequências e descobriram dados semelhantes que, no entanto, deveriam representar outras estrelas. Eles concluíram que o sinal foi enviado não só para a Terra, mas também para várias estrelas ao redor dos extraterrestres. Entre eles não estava apenas a estrela Sol, que abriga nosso próprio Sistema Solar, mas pelo menos outros 20 sistemas estelares nas proximidades de Próxima Centauri. Essa descoberta levantou muitas perguntas. Por que os extraterrestres enviaram o sinal para tantas estrelas? Qual era o propósito por trás disso? A humanidade ficou fascinada com a ideia de que o sinal poderia ser um teste ou uma mensagem para outras civilizações inteligentes. Descobriu-se que os desafios que os alienígenas tiveram que enfrentar para enviar o sinal eram enormes. Eles precisaram superar os enormes abismos entre as estrelas e garantir que o sinal mantivesse sua integridade e clareza. Isso exigiu tecnologias avançadas e um conhecimento profundo do espaço interestelar. Os alienígenas também precisaram garantir que o sinal pudesse ser recebido pelos diferentes sistemas estelares. Eles aparentemente desenvolveram técnicas complexas de modulação para levar em conta as diferentes características das estrelas e adaptar a transmissão às condições específicas de cada sistema. Enquanto a humanidade continuava a extrair informações do sinal, percebeu que agora tinha uma oportunidade única. Decidiu responder ao sinal e informar aos alienígenas que sua mensagem havia sido recebida. Uma cooperação mundial permitiu preparar uma resposta e enviá-la de maneira semelhante para as diferentes estrelas, assim como os alienígenas haviam feito. Os cientistas de cada país da Terra enfrentavam uma tarefa empolgante e desafiadora. Eles precisavam desenvolver as tecnologias que os alienígenas haviam usado para superar as enormes distâncias entre as estrelas e garantir que sua mensagem fosse compreendida e pudesse ser recebida. O mundo se uniu em um objetivo comum e trabalhou junto para superar os desafios. Conforme a humanidade se aproximava da hora da resposta, havia muita esperança e expectativa. A descoberta do sinal e a comunicação com uma civilização extraterrestre foi um marco em sua história. Foi um momento de unidade e otimismo que levou a humanidade a superar seus próprios limites.
e explorar o desconhecido, e assim eles finalmente enviaram sua mensagem para as estrelas, na esperança de que suas palavras um dia chegassem aos extraterrestres. Foi um ato de confiança que levou a humanidade a uma jornada rumo ao desconhecido e abriu um futuro cheio de possibilidades. A história da humanidade e também a dos extraterrestres se tornaria um capítulo fascinante na crônica cósmica, um capítulo que ainda reservava muitas outras surpresas.